Vou botar o meu aqui também. Não, Não, o meu aqui, ele vai atrapalhar. É que seu nome, irmão? Diogo. Diogo? Fala, Diogo, beleza? Coloca um grave na minha voz aí, viu, Diogo? Eu já acordei com ela muito afeminada. Ficou bacana, hein? Que isso? Ficou legal no corpo? Porra, eu tô me sentindo um William Bonner. Careca, mas Bonner, né? Essa aqui é a sua cama individual e essa aqui à esquerda é a sua. Agora mudou pra falar lá. Isso. Eu vou pedir pra você sempre direcionar o ombro pra sua cama individual, porque aí vocês não perdem nenhum corte, entendeu? Pode começar normal, olhando pros lados, só o ombro que direciona pra câmera de vocês. Maravilha. Fechou? Fechou. Bom podcast, gente. Valeu. E aí, naquele mesmo esquema que você me fala, o tempo? Mesma coisa. Mas acho que agora mudou, acho que a gente tem um tempinho a mais, né? Olha pra trás. Vê com ele, me fala. Que isso, hein, Morato? Isso aí, meu irmão. Aí, ó. Isso, Bora moer. tá bacaninho, velho. Poxa. Vou até pegar um café aqui, como é que Vou é? pegar a caneca, o que você apertar aí, ali dentro tem, Fábio. Na primeira porta ali, ó. Isso. Essa preta tá limpa. Quer, Ju? Hã? É lógico que ela vai Não, querer. lógico que eu vou aceitar. Você vou... Ela tava esperando alguém dar um grito. Mineira. Ela tava flertando com essa máquina bonita ali. Peguei na água. Mas Aí café eu só não escolher, tomo. 7 segundos já tá pronta a bebida. Essas opções todas aí. Os nossos patrocinadores aí também. Como é que você quer fazer aí, Dani? Cara, vou jogar Vamos o dar tempo. protagonismo, né? É, isso aí. Vamos dar um protagonismo, a gente tá puxando, Isso jogando aí, ali pra você, você exatamente. vai sempre arrematando no final, entendeu? A gente conversa, troca ideia e você finaliza com uma Isso. palavra de conhecimento. Exatamente. A ideia é bem essa. E obviamente, né, vocês têm a oportunidade, vai falando de vocês. Eu falei com a Ju, pra ir também falando do negócio dela, e de forma ali subliminar e tal, trazendo autoridade. Isso é muito importante. Eu acho melhor a gente brincar com isso, não falar dos negócios, mas no final fazer o convite pra chamar pra interessado, entendeu? Pra não ficar um podcast de merchan, sabe? Isso, é. Um podcast de conhecimento mesmo, tenta soltar muita palavra de efeito, frase pronta. Eu acho que vai valorizar demais. Maravilhoso, né? Fechou. Pode ser um meuzinho aqui. Aí eu Como é que chama o faço podcast? vendas e ponto final. Ponto final. Não fala mais nada. Aí faço 3 intervenções aqui da Raíssa, que é a patrocinadora do Gameplay. E vambora. Próxima vez nós vamos começar a trazer os patrocinadores para colocar as coisas aqui atrás, ó. Exatamente. Você pede para tirar aquela máquina ali que está de trás, Vai passando joga ela aqui, pro ó. canto, Vai passando aqui. e dá sai para no colocar os corte perfeito. pequenininhos aqui atrás também, Dá pra entendeu? colher atrás. Bora meter lá, bronca, Diogão? bora. Diego, põe um grave na minha voz. A hora que for, você me fala aí. Oi, tá me ouvindo aí? Dá um oi aí só pra ver se o microfone tá funcionando. Teste, Diegão, seu bonito. Oi. O da Ju você já testou, né? Beleza. Façam uma excelente tarde. Estou eu aqui novamente no seu podcast, meu amigo empresário, vendedor. Como eu falo, é vendas e ponto final. Estamos aqui com convidados de altíssimo calibre, porque eu valorizo o seu tempo. Eu sei que você não tem tempo a perder e ficar com blá blá blá. Estou aqui hoje com nada mais, nada menos que grandes empresários, referências na área da estética e da beleza. Estou aqui com Juliana Dias e Fagner Socila, que eles, ó, minha função aqui é extrair tudo, é deixar eles aqui, ó, tudo aqui acelerado para poder te entregar o melhor conhecimento. Vou deixar eles se apresentarem melhor, porque assim, nada melhor do que o próprio protagonista. Hoje eu sou só um coadjuvante que eu vou tentar aqui tirar tudo para poder te entregar. Minha amiga Ju, primeiras damas, se apresente pra galera. Sou Juliana Dias, sou fisioterapeuta dermatofissional.
Trabalho hoje com estética, com cuidados da pele, né? Cuidados com o corpo, emagrecimento principalmente, cuidado com diástase também. Trazer para vocês aí um pouquinho do conhecimento dessa área maravilhosa que eu amo tanto. E agora com vocês, meu amigo, meu irmão de infância, Fagner Socila, proprietário da maior rede de salão de beleza da América Latina. Tá contigo, meu irmão. Fala, pessoal! Sou eu aqui com muito prazer, acompanhando aí hoje o Dani Morato. Para vocês, Daniel, para mim, Dani. E também a Ju, com esse sorriso maravilhoso. Você tá linda, viu, Ju? Obrigada. Poxa, que maquiagem maravilhosa, hein, Dani? É isso aí. Acertou na mão, né? Acertou em É cheio. que pra mulher é tudo mais fácil, né, cara? Vai ali, faz uma maquiagem, chega bonita aqui. O máximo que eu posso fazer é tirar um brilho da testa aí com o chapéu. Mas afinal de contas, hoje o motivo aqui é especial. Nós vamos falar de vendas. E nada melhor do que a bancada aqui, empresários e empreendedores que sofrem na pele o dia a dia aí e vão poder passar para vocês realmente um conteúdo muito valioso. Obrigado, Dani. Obrigado, Ju. Vamos pra cima? Vamos pra cima e eu já vou jogar a bola para eles o seguinte, galera. Eu falo que tem hoje muita gente fazendo muita festa e entregando praticamente nada. Eu quero que vocês tragam para nossa galera o que vocês têm feito dentro do negócio de vocês, obviamente para poder trazer de fato o resultado. Porque, óbvio, né, é muito bonito lá no Instagram, mas e no dia a dia? Para a gente poder ter realmente a agenda cheia, para a gente poder ter fluxo lá. Como é que vocês estão fazendo? Fala aí, Ju. Olha, principalmente trabalhar focado no resultado do nosso cliente, né? Trabalhar no que ele realmente quer. Às vezes a gente vem e fala assim, ah, não, mas e isso aqui especificamente? Ah, não, eu quero só um encontro, uma sessão, um atendimento. Mas isso não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é eu entender o que ele precisa e entregar aquilo que ela está buscando. Então, a conversa, o olho no olho, o estar ali com ela e entender onde ela quer chegar, principalmente. Acho que é o que mais muda assim, o jogo, principalmente dentro da beleza, da estética. E aí, Fagner? Como é que tá rolando lá? A Ju falou pouco e falou bonito, gente. É isso mesmo. O resultado ele é muito importante. Mas assim, pegando o gancho do Daniel, acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação de quem somos nós. Onde que você quer chegar, o que você quer atender, quem é seu público. E realmente entender quais são os seus valores. O Daniel colocou uma expressão aqui pra gente que pode parecer que é um clichê, mas não é não, gente. Tem muita gente prometendo muito, entregando pouco. E a gente fica ali na comparação das redes sociais o tempo todo, imaginando que as pessoas estão fazendo muito mais que a gente. E a gente esquece de olhar sempre para a nossa grama. A nossa grama, às vezes, não é teu valor. E você olha para a grama do vizinho, sempre a grama do vizinho é mais verde. Parem de fazer comparações. O dilema das redes sociais tem vindo atrapalhado muito a vida de grandes empreendedores. Esqueça ser o melhor do mundo. O mundo é grande demais pra gente. Tente focar ser o melhor do bairro. Se você não conseguir ser o melhor do bairro, tente apenas ser o melhor da rua. Se você não conseguir ser o melhor da rua, você só tem uma obrigação nessa vida, cara amigo empreendedor. Ser melhor do que você mesmo. Evite comparações, mas lembre-se. Passa a dar a importância que o cliente dá e ser importante para ele. Toda vez que uma pessoa te procurar, for atrás de você, buscar seu serviço, ou até mesmo te dar o privilégio de você fazer negócio com eles, dê a devida importância que ele merece. A gente acaba esquecendo e a gente fica pensando sempre no grande, esquece do pequeno. E sempre, gente, o grande sucesso que todos veem na internet vem de pequenas ações do dia a dia, não é isso, Dani? Olha só, eu falei que já começaram aqui metendo o pé na porta e pondo fogo no parquinho. Ou seja, o que o Fagner que a Ju está trazendo aqui é de suma importância. Eu, se eu fosse você, já pegava papel e caneta na mão, já para anotar tudo, para não ficar, cara, viajando e na maior você vai perder informações valiosas. E ó, eu falo o seguinte, né? Kotler falava lá atrás da era do Omnichannel, né? Ou seja, multiplataformas, multicanais. A gente teve aqui a Ju que falou sobre essa atenção em passar a orientação certa para o cliente, o Fagner trazendo toda essa sensibilidade, esse cuidado dele, ou seja, das pequenas ações. Agora, obviamente, hoje a gente vive aquela situação que você vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo que a gente nem sabe. E para trazer a gente ajudando nessa situação toda, eu tenho um recado muito bacana do nosso patrocinador master, que é o pessoal aqui da Implantar, e a Raíssa tem uma informação extremamente importante para você. Fala aí, Raíssa, qual que é o segredo? Porque é interessante o seguinte, ó, a Raíssa vai vir aqui agora só para você entender. O que é o pessoal da Implantar? Eles trazem toda essa parte de internet, toda essa parte de suporte
do digital. E aí, eu falei, gente, vamos levar alguma coisa especial para nossa galera? E a Raíssa trouxe um negócio bem bacana para você. Manda aí, Raíssa. Acho que a Raíssa, ela meio que se perdeu aí no meio do caminho. Tá rolando? Maravilhoso. Ó, cara, tem um QR Code da galera aí, não se esqueça de entrar em contato. Agora, se a gente está falando sobre negócio e empreendedorismo, de pequenas ações, grandes ações, de cuidar do jardim, me conta aí, galera, o que está rolando hoje para que a gente possa, dentro dessa parte da estética, dentro da parte do salão de beleza, como que está sendo essa primeira parte, essa parte da atração, que é um grande problema e uma dificuldade dos empresários hoje que eu percebo, é a parte dessa prospecção, ou seja, a atração. Vai só buscar na internet, vai panfletar ou não? O que está rolando, o que está funcionando? Compartilha com a gente aí. Tá na internet é uma das coisas hoje que é o maior marketing que a gente está tendo inicialmente, né? Igual a gente estava conversando antes, antes era televisão, a gente via os comerciais lá. Eu estava dividindo com você um pouquinho da trajetória da nossa empresa, né? A gente trabalhava antes dentro da fisioterapia domiciliar e era o boca a boca, né? Era uma área que funcionava muito a conversa, o vizinho que indica, o amigo. E aí quando veio a pandemia o cenário mudou. E a gente tinha tido a oportunidade de ser inserido no online na época, por um grande amigo nosso, tinha ensinado a gente a ter a página na internet, que era algo que não se falava na área da saúde. E aí quando veio a pandemia, que parou isso do vizinho indicar, a gente começou a ver os nossos colegas sem paciente, sem como atender, e a gente com a agenda que a gente não dava conta de absorver. Por quê? Porque foi a hora que todo mundo começou a querer ir para a internet, mas ainda não tinha girado a máquina, não dava tempo. Então, nesse primeiro momento, o online, o Google, foi uma grande ferramenta para a gente. Hoje a gente já sente assim, o Google é uma ferramenta fundamental, tem que ter, mas se você não tiver um offline muito bem estabelecido, acontecendo, parceria, contato mesmo com médicos ou com outros profissionais da área, dentro da estética, com colegas da beleza, salão de beleza, com a consultoria de imagem, por exemplo, eu tenho uma parceira consultora de imagem. A gente não pode ficar preso numa ferramenta só. Se você fica só no Google, na hora que ele oscila, vai oscilar também. E o restante não pode, né? Você não pode ficar na mão daquela única ferramenta. Então hoje o que está em funcionado é você estar, igual você falou, em vários locais. Se fazer presente em vários locais. E aí, Fagner? Cara, ela falou uma coisa aqui que refleti na hora aqui. Tá todo mundo correndo pro digital, achando que o digital é a solução dos problemas. E o digital tem se tornado, sim, para algumas empresas, a solução dos problemas. E para outras empresas, cara, tem matado elas. Porque a pessoa só acha agora que é só o digital. E como um bom vendedor sabe, né, o meu cara amigo Dani, o garoto que não anda não vende picolé. Não vende. Então, o que tem acontecido? Tem ficado cada vez mais fácil acessar as pessoas. O lead tem caído de qualidade demais. Por quê? Porque tem trazido muito curioso. E se você não criar um canal de admiração, de relacionamento com as pessoas, você não consegue vender. E quando a gente fala de estética, a gente não fala só de estética. A gente fala de expectativa, a gente fala de desejo, a gente fala de comparação, a gente fala de um resultado que às vezes não vem da noite para o dia. É um conjunto de serviços que nós vendemos para as pessoas até chegar lá. Às vezes são 5, 6 sessões, 7 sessões. E melhor, uma construção de um hábito saudável. Estética, eu falo para todo mundo. Estética, gente, não é uma pílula que você toma e nasce bonito. É um comportamento, é um hábito que você cria que automaticamente torna você uma pessoa. Não é sobre beleza, é sobre a capacidade de se cuidar. Por isso que o Japão é uma potência na área da beleza, poucas pessoas sabem. Como pode uma ilha tão pequena ser uma potência? Basta você olhar para um japonês. Você vai ver que é uma pessoa extremamente bem cuidada, bem arrumada, com uma higiene em dia impecável. Por quê? Porque é uma arte milenar de se cuidar. E diz um ditado que diz o seguinte: se você não está pronto para cuidar de você, você vai cuidar de quem? Então a primeira pessoa que nós temos que nos cuidar é de nós mesmos. Mas como todo negócio e toda empresa, ó, a palavrinha mágica do Dani, ó, vendas, vendas, mais vendas. Se você não está preparado para vender no seu negócio, você já está fadado ao fracasso.
Antigamente, gente, era boca a boca sim, antigamente era panfletagem, antigamente era parceria, antigamente era rodar o comércio. Hoje continua sendo a mesma coisa, porém, existe uma plataforma a mais, que se chama o digital e o virtual. Apresente-se no virtual e no digital sim. E lembre-se, existe uma nova regra agora, um novo código de conduta agora, para você poder interagir com as pessoas. Skin in the game, pele em jogo. As pessoas querem saber quem é você, meu nobre amigo. Quem está por trás daquele CNPJ, quem faz aquela máquina girar. E o mais importante, a promessa. Prometa para os seus clientes a qualidade que você está vendendo. Então, se a pessoa não souber com quem que ela está fazendo negócio, dificilmente ela vai fazer negócio com você. A internet serviu para isso, para separar o joio do trigo. Aquelas grandes empresas que não tinham cara, não tinham vontade, não tinham relacionamento, pode olhar que elas estão ficando fracas. E em troca disso, está vindo pequenos negócios regionais que se tornam potência. Hoje nós temos influencers no Brasil, gente, que movimentam muito mais forte do que uma emissora. O digital, sim, ele veio para ajudar, mas ele não veio só para ser um canal de vendas, assim como a Ju diz. A Ju foi precisa em falar, é mais uma nova ferramenta que nós temos que colocar. Mas os panfletos têm que continuar acontecendo, as parcerias têm que continuar acontecendo e não existe nada no mundo corporativo, no mundo de vendas, melhor do que o boca a boca. O poder do boca a boca nada mais é do que a sua reputação profissional. A sua reputação profissional é tudo aquilo que eles falam de você na sua ausência. E a única pessoa que pode proliferar essa mensagem são os seus clientes alegres e felizes. Mas lembre-se, a reputação negativa também pode ser proliferada. E não é pelos seus clientes alegres e felizes, são por aqueles clientes que estão insatisfeitos. Sabe por quê? Um cliente feliz e alegre, ele traz 2 clientes. Mas um cliente insatisfeito, né, Dani? Leva 15? Nossa Senhora. Galera. E eu tô aqui com o meu papel e a caneta porque eu aprendo também com essa galera. E aqui eu ouvi uma palavra muito bacana que eu fiz a questão de anotar aqui. O relacionamento. Olha que interessante você que está me assistindo. Se você partir essa palavra relacionamento, nós temos relar. Ou seja, você tem que relar o seu cliente. Porque se você não fizer isso, meu amigo, você não consegue construir de fato essa máquina de vendas do seu negócio, que é o famoso boca a boca positivo. E vou além, tá? Você que aí tem dificuldade com venda, guarda uma coisa. Se você não preocupar nesse momento em fazer suas vendas escalar, em algum dado momento você vai ser obrigado a cuidar e ver a sua empresa fechar. Então fica aqui com a gente, porque a gente está entregando aqui para você é ouro. Você não vai ver isso em livro, você não vai ver em MBA, você não vai ver... Para de ver esses Instagram de carro andando, de carro importado e tal, que esse cara nunca construiu nada e você está dando ouvido para ele que não tem credibilidade de voz nenhuma para poder acrescentar no seu negócio. Aqui não, aqui é todo mundo que é vida real. Furo sola de sapato tem mais de 20 anos. Aqui é a gente que faz desde que quando nasceu. Então é o seguinte, você está no lugar certo. Se eu fosse você agora, já pegava aí, ó. Pega o botãozinho, já inscreve no canal, já bate no sino para ficar atento a todas as notificações e já manda para um amigo ficar aqui com a gente. Falamos sobre toda essa construção de base. Agora o seguinte, o cliente está dentro de casa. E aí, galera, o que fazer? E quando você estava falando do relacionamento, a gente estava conversando antes aqui também, e a gente estava falando sobre acesso à informação. Foi uma coisa que você comentou. Tem um monte de coisa aqui, né? De informação picotada em tudo quanto é lugar. Ah, não tem... Vou ter cliente ali do Google, vou ter ali cliente ali do digital, do presencial. Mas e a execução? Se você não está executando informação, com as inteligências artificiais estão aí, ó, disponíveis para você conquistar. Ó, vou pesquisar aqui como é que eu faço parceria isso. Mas se você pesquisar, procurar saber, ter acesso, mas se você não colocar em prática, você não vai conseguir nada, você não vai ter cliente hora nenhuma, ele não vai chegar. Não adianta. Se você não tiver a sua disponibilidade, às vezes uma frase que meu sócio fala muito é, olha, uma coisa que a gente procura é encher a agenda. A hora que a gente está com a agenda cheia, a gente não quer mais a agenda cheia, a gente quer esvaziar, porque a gente não está dando conta daquilo. E aí, como empresário, a gente tem que ter a visão do seguinte, você quer a agenda cheia, você quer o movimento, mas se você está com a agenda cheia demais, tem alguma coisa errada. Sua precificação está errada, a estratégia não está legal. Então, você tem que ter um movimento, mas a sua agenda cheia, ela tem que ter um momento estratégico.
Tem que ter um momento para você olhar, peraí, o que eu preciso fazer para melhorar, onde que eu preciso ajustar, o que eu preciso alinhar aqui para chegar onde realmente eu quero. Não é a agenda lotada, é o resultado, né? Então, o cliente chegou, mas chegou com qualidade? É o lead que não está vindo às vezes com qualidade? É o lead que eu estava procurando? É aquele cliente mesmo que eu estava procurando? Ou eu estou aceitando qualquer cliente para poder encher minha agenda? Olha só. Essa Ju é saidinha demais, né, Dani? Toda mostradinha, mostradinha, sabe as palavras bonitas, tudo, lead e tal. Poxa, cara, que habilidade, hein? Agora vamos falar a verdade, cara, esse bate-papo aqui parece que ele fica mais gostoso quando a gente está incubado dentro de uma empresa, que a gente passa 4h40 da tarde, tem 50 vendedores relacionando com o cliente. Fala a verdade, a energia é boa demais, né? Aí, a frequência do bem. Cara, na hora que eu passei ali, eu vi aquele tanto de gente, falei, não é possível, cara, esse lugar é escondido aqui de repente, cara, mais de 50 pessoas ali, mostrando o valor de uma empresa. Porque vamos ser sinceros agora, pô, cara, sexta-feira, 5 horas da tarde, Sextou. não tem um ponto vazio dentro da empresa, significa, cara, que o pessoal tá comprometido. E pessoal, todo mundo quer isso, cara, todo mundo quer comprometimento. É uma palavra hoje que se você não avaliar muito bem dentro do seu negócio, você vai perder muitos clientes. Traga pessoas comprometidas para dentro do seu negócio. Tem uma frase que eu carrego ela no meu coração todos os dias: capacite os escolhidos, não escolha os capacitados. Nós falhamos demais quando a gente olha aquele belo currículo, aquela pessoa que se apresenta muito bem, fala muito bem, mas na hora de entregar, entrega pouco. Eu prefiro aquela pessoa, sabe, mais simples, mais humilde, mas que vai lá, entrega, faz, de corpo e alma, de coração. E a Ju falou uma coisa muito legal: não é todo mundo que tem que ser seu cliente. Às vezes você fica preocupado em querer encher a agenda demais, e só porque você está com uma agenda lotada, não é sinal de prosperidade. O ideal é você saber exatamente quem são os seus clientes e poder atender os seus clientes com excelência. E se você perceber que realmente você tem um cliente agora e no próximo horário você não tem um cliente, você não precisa correr com esse cliente, não. Você vai dar um atendimento ultra do supra-sumo para esse que está atendendo com você. Isso no mundo dos negócios tem um nome muito bonito, chama over delivery. Mas para mim, cara, existe um outro nome, se chama comprometimento, atendimento, relacionamento e tentar agradar o seu cliente o máximo possível. Toda vez que você for importante para o seu cliente, pode ter certeza absoluta que ele vai ser importante para você. Mas saiba diferenciar interesse de interesseiro. Muitas pessoas são interesseiras. Tomem cuidado com isso. Espere, acredite e aposte nas pessoas que são interessantes. Toda vez que você estiver perto de uma pessoa que é interessante, você vai ver que as coisas vão fluir e você vai evoluir muito mais. Mas todas as pessoas que são interesseiras, graves que eu estou te falando, você não vai conseguir ter grandes pontos, grandes conexões e o pior, você vai ficar na mão dessa pessoa em algum momento. Todo esse bate-papo que nós estamos falando com vocês aqui é com um objetivo claro e definido. É passar para vocês entender o que nós vivemos na pele no dia a dia. Empreender nesse país, gente, não é fácil. Dentro dos 2 primeiros anos, 70% das empresas morrem nesse país e dentro de pelo menos 5 a 6 anos, apenas 6 a 7% das empresas continuam tendo lucro ainda. Nós não estamos falando do cara ser bacana, do cara ter talento, não estamos falando disso. Nós estamos falando de comprometimento, acreditar e dedicação. E empreender é um ato de fé. Assim como no plantio. O plantio é um ato de fé. Você pega uma semente, põe debaixo da terra e fica regando aquela semente durante um bom tempo. Para muitos você está banhando a semente, mas para outros não. Você está preparando um solo fértil para realmente crescer a sua planta ou aquilo que você plantou. Mas lembre-se, nesse negócio, nesse game que todos nós empreendedores jogamos, ele é fato. Se você plantou limão, a única certeza que nós temos é que você vai colher limão. Não espere colher maçã. Quem plantou limão, colhe limão, e quem plantou laranja, planta laranja. Mas entenda os passos, entenda as etapas e se apaixone pela jornada. A jornada, gente, é a melhor fase do que o ponto final. Aí sim, hein? Vocês estão vendo aí o que é vida real, gente? É sobre isso. A Ju trouxe aqui um negócio muito bacana, né? Sobre a parte da galera que tá... Cara, você quer entender qual que é o peso do conhecimento? Cara, coloca 100 livros nas suas costas. Aí você vai ver o que é o peso do conhecimento. Porque você não está fazendo nada com isso. Numa boa, não adianta de nada você ficar aqui e não colocar nada em prática. Pega uma coisa só uma e coloca em prática. Eu falo que conhecimento sem ação é só informação. E a gente não está aqui para poder, cara, te passar conhecimento, você ser aquele baú e não transbordar isso. Eu quero que você coloque uma única coisa em prática.
uma estratégia que eles compartilharam aqui muito legal. Pô, monta o seu PCI, perfil do cliente ideal. Você precisa entender. Isso é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você não vai conseguir vender para todo mundo e atender para todo mundo. Esquece, isso não existe, isso é utopia. Já estou te avisando. Se alguém falar diferente disso, cara, esquece. Você precisa ter aquele cliente ideal que você vai mirar, que você vai focar e vai canalizar todas as suas energias ali. É óbvio que vai ter um cliente ou outro que às vezes vai sair fora desse escopo, mas aí, cara, o seu foco direcionado está dentro daquilo que você está buscando. E aí a gente trouxe muita coisa sobre peso do conhecimento, sobre isso, aquilo, outro, cliente dentro da base, maravilha. E como que a gente faz, galera? Porque aqui eu tô aqui para poder Gostou aí, Ju? PCI, uala! Perfil do cliente ideal. É sobre Cara, isso faz aí. sentido demais. Você faz esse estudo lá no seu negócio, Ju? A gente faz muito a personificação do nosso cliente, né? A gente pesquisa mesmo qual que é o público que a gente quer atingir. Então, uma coisa que eu tive no início, por exemplo, que é muito comum, a gente querer atender todo mundo, querer atender todas as áreas, principalmente na estética, né? Que tá crescendo tudo tanto assim. Então, até eu perceber, a gente definir, não, pera, meu foco vai ser emagrecimento, vai ser tratamento da diástase, por exemplo, lipedema. Então, pera, eu vou focar nesse cliente ideal aqui. Não adianta vir chegando um monte de outras coisas, quando eu vou conseguir fazer aquela entrega que você falou, aquela entrega diferenciada, aquela entrega completa, né? Retenção de cliente que todo mundo às vezes deixa de lado. Todo mundo só quer o cliente hoje, agora. Esquece dele amanhã, depois da manhã. De dar aquela sequência, aquele cuidado, aquele acompanhamento. Como é que é, Dani, no mundo das palestras? Cara, você que roda o Brasil inteiro. Eu sempre falo o seguinte, é importante prospectar, que é a atividade que você vai começar e nunca mais parar, só que o ouro está no cliente inativo. Esse cliente que você deixou ele de lado, ele está comprando a concorrência. Ele não parou de comprar, não. Então, é você ter a capacidade de cuidar do seu cliente, porque uma coisa é quando você vende a primeira vez. Ali você tem um custo de aquisição desse cliente. Agora, o lucro está na capacidade que você tem de fazer esse cliente comprar novamente, e não só isso, dele trazer pelo menos mais 2, como você citou. Isso vocês fazem muito bem lá, né? Olha só para vocês verem, pessoal, eu tenho uma cliente no Socila de 35 anos. Outro dia ela chegou para mim e falou assim, Fagner, você acredita que eu sou mais fiel a você do que o meu marido? Nossa Senhora! Pera aí, como assim? Ela falou assim, todo sábado é o meu dia de vir no salão de beleza, eu nunca abro mão. Meu marido me chama direto para ir num clube, ou às vezes para ir no sítio. Eu nunca vou no sábado, porque sábado é o meu dia de salão. Aí um belo dia ele falou comigo, pô, mas você nunca faltou ao seu salão para poder sair comigo. E veio essa reflexão na cabeça dela. Todos nós somos seres humanos, e seres humanos são habituados em rotina e hábito. Nós criamos hábitos, mas para poder criar um hábito genuíno, saudável para as pessoas, você tem que se tornar importante e ideal para essa pessoa. Quando você falou sobre o PCI, fez todo sentido para tudo aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque se eu consigo ter os atributos e os pré-requisitos para poder encantar aquele perfil de público, fica muito mais fácil eu reter pessoas do que ficar tentando atender todo mundo e não agradando ninguém. E aí, gente, eu faço uma reflexão para a mesa aqui para a gente, que é o seguinte. Nós temos a Nokia, que foi uma indústria poderosa de tecnologia, onde que começou com papel. E, de repente, ela dominou o mercado de telecomunicações com seus aparelhos. E no auge do seu crescimento, com 37 mil modelos de aparelho, ela quebrou. Para uma empresa, gente, que pasmem, tem um modelo de telefone, imagine isso, só tem iPhone, não tem outro modelo. A Nokia tinha 31, 32, 33, 63, 83 e tentou agradar todo mundo e não agradou ninguém. Já a Apple, gente, com apenas um smartphone, cujo nome se chama iPhone, e com 16 modelos, fez com que se transformasse numa empresa, uma das mais poderosas do mundo. E eu volto a refletir e ainda vou usar uma frase aqui que hoje eu vou tomar posse dela, tá bom? O arroz com feijão bem temperado. É bem melhor que a picanha sem sal. De quem que é essa frase? Daniel Morato. Por que, Daniel, que o básico bem feito, cara, é muito superior àquelas falcatruas, aqueles churumelos, aquela raio laser purpurina que nunca acontece? É sobre isso aí. Olha, se você tiver a capacidade de fazer... Oh, vamos ser sinceros, eu viajo esse Brasilzão todo. Cara, e tem muita comida maravilhosa, mas a hora que eu chego em casa, aquele feijãozinho com arroz,
cara, ganha de qualquer picanha aí que nem sal tem. Ou seja, se você tiver capacidade só de fazer o básico muito bem feito, cara, esquece. Você já está anos-luz na frente da galera. E baseado nisso aí, o Fagner trouxe sobre essa parte do telecom. Nós estamos aqui, nosso patrocinador master, inclusive vocês viram a operação aqui, o pessoal da Implantar. A Raíssa vai vir de novo aí com um recado muito especial para você. Escuta o que essa menina tem para falar, porque é o seguinte, ó, internet deles a partir de R$ 29,99 com o WhatsApp liberado, tá? Eles já dominaram Belo Horizonte, já tá indo para Grande BH, vocês vão ver esses caras dominando o Brasil. Fala aí, Raíssa, com a galera. Se ligou aí, né? O que é o arroz com feijão bem temperado é melhor que a picanha sem sal. A gente está falando de muita coisa e aí a gente entra numa linha que hoje está se falando muito do Customer Experience e o Customer Success, ou seja, a experiência do cliente e o sucesso do cliente. E isso, dentro da área de vocês, isso é extremamente relevante. Como é que você está lidando lá, Ju, você e o Fagner aí, com essa parte de experiência, garantir o sucesso do cliente? Compartilha com a galera aí para a gente poder entender esses bastidores aí. Isso é muito dentro do que a gente já estava falando de você fazer o básico bem feito, né? A excelência do que você faz, do que você entrega para o cliente, ela vem muito da sua constância fazendo uma coisa muito bem feita. Então, essa parte da experiência do cliente é buscar entregar o melhor resultado. É buscar entregar aquilo que ele quer e não aquilo que eu quero. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não, acho que ela precisa de um botoxzinho, precisa de uma coisa diferente aqui, mas não, mas ela não quer isso, não é isso que vai brilhar os olhos dela, e aí ela não vai fazer comigo, vai fazer com o concorrente, né? O que ela realmente quer. Então é oferecer para ela essa experiência de saber, acho que a palavra é essa, é fazer com que dentro do espaço ela viva uma experiência e não uma consulta. É muito diferente de uma pessoa que vem para cortar um cabelo, uma pessoa que vem para fazer uma avaliação, outra pessoa que vem e entra no seu espaço e vive uma experiência. Ela é recebida de um jeito diferente, ela é recebida com um café. Eu falo que eu não recebo os meus clientes, por exemplo, de alé. Eu recebo os meus clientes, eu estava atendendo, eu vim do atendimento, eu estava atendendo de jeito. Por quê? Porque eu vendo beleza. Então, eu tenho que fazer com que ela tenha ali uma experiência comigo. Então, ela vai chegar, ela vai ser recebida, eu vou ter uma conversa com ela, não só voltada para aquele problema, e vou acompanhar, né? Vou fazer aquele contato próximo, aquele contato diferenciado, que não é automatizado. Hoje está tudo tão automático, tão robotizado, quando você consegue oferecer para o seu cliente uma experiência humana, uma experiência de, tá tudo bem, seu aniversário, não é só aquele cartãozinho, é um áudio, é uma ligação, que hoje as pessoas já não ligam tanto mais, né? Mas as clientes se sentem totalmente diferentes, sentem especial, sentem essa experiência de estar com Ô, Ju, eles falam que tem um dilema muito forte aí, né? Que é humanizar o robô e robotizar os humanos, né? E isso vai ser um dilema de sempre, sempre foi. E a gente acha que isso é só um privilégio da nossa geração. Estamos totalmente enganados, pessoal. Antigamente, na época da minha mãe, era o telefone. Não sei se vocês lembram que antigamente você trocava um telefone, uma linha de telefone, a troco de um lote. Imagina o quanto valioso que era. E hoje nós estamos na era da tecnologia, que é a tecnologia da informação, porém das informações mais rápidas. Antigamente você conseguia se conversar com as pessoas através de um simples telefonema, depois veio o startup, o startup era aquele celular grande que os médicos geralmente utilizavam, e já virou uma conexão mais rápida, mais dinâmica. Desde que o mundo é mundo, esse dilema vai existir. Mas que a gente nunca abandone a forma genuína de relacionar com as pessoas. Quando o Dani usa essas palavras bonitas aí para poder criar um glamour no negócio, é o famoso se interessar pela pessoa, bater um papo, tomar um café, parar um pouquinho do seu tempo, dessa correria maluca que você tem, para perguntar como é que a cliente está. Recentemente uma menina lá no salão, Dani, ela e o marido dela, e ela tava com o braço operado, entendeu? E na hora que ela chegou, ela já esperando, perguntando o que aconteceu, né? Que ela tava com o braço operado e tal, que negócio todo. Aí eu perguntei pra ela simpaticamente assim, né? Falei, não quis tomar o remédio, não. Ela, como assim?
Marido, não quis tomar o remédio, não? Não, por quê? Não sei, não tô entendendo. Porque você teve que convencer ele, de tanto bater, machucou o braço. E os dois caíram numa gargalhada tão genuína que eles não esperavam nunca essa brincadeira. E aí falou assim, realmente, Fagner, ele é muito teimoso mesmo. Aí de tanto eu bater nele, eu me machuquei. Falei, agora é ele que vai ter que cuidar de você, tá vendo? Então são pequenas coisas do dia a dia que as pessoas às vezes esquecem. De perguntar como é que foi o dia da pessoa, como é que tá o filho dela na escola, se tá tudo bem. Igual a Gil falou, a inteligência artificial, gente, tá aí, mas... Vamos lá, é uma ferramenta para poder ajudar a gente, talvez, a facilitar, mas que nunca pode ser o substituto. O poder humano, o poder do carinho, o poder do toque, da curiosidade pela vida do outro é fundamental e hoje é a maior ferramenta. E eu costumo acreditar ainda que isso vai ser o grande diferencial para o futuro. A gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito de desenvolvimento, mas, pessoal, não existe inteligência artificial, só para vocês entenderem como que funciona essa ferramenta. Essas IAs que nós estamos utilizando no dia a dia aí, eles nada mais são um buscador de uma informação coletiva em conjunto. Antigamente, quando você pesquisava no Google, vinha vários canais de pesquisa para você e você clicava onde que você gostaria de investigar e descobrir. Só que era um canal de informação. Hoje, a consciência coletiva, que é a famosa IA que nós falamos, ela nada mais faz do que, ela faz uma varredura rápida demais na internet e te entrega uma resposta pronta e coletiva. E vamos lá, imagine se você descobrir que você pegou o ônibus errado. Quanto mais rápido você descobre que você está indo para o lugar errado, mais barato é a passagem de volta. Mas quanto mais tempo você demora para descobrir que você está no ônibus errado, mais caro é a passagem de volta. Então utilizem as ferramentas que são inteligências artificiais como uma consciência coletiva, mas que você utilize a sua consciência real e a sua inteligência verdadeira para você realmente descobrir quais são os seus sinais, são os seus feelings. Assim como todo bom vendedor, assim como todo bom atendente, assim como todo bom profissional, se ele não entender que a responsabilidade e o compromisso é dele, se o vendedor não entender que realmente ele tem que persistir, ele tem que correr atrás, senão ele não vai conseguir vender, se a atendente não entender que 90% do atendimento é muito mais sobre como chegar na pessoa, como criar um rapport com a pessoa, para depois poder atender, gente, nós vamos ficar dando loop aí, naquele verdadeiro ali, rodando de rato e não vamos sair do lugar. Porque afinal de contas, o grande mistério hoje do que todos os clientes buscam num atendimento não é o serviço final. Grava o que eu estou falando para vocês. Seres humanos, muitos, têm várias especialidades. E alguns seres humanos têm especialidades que são raras. Vamos pegar uma pessoa dos olhos verdes. Uma pessoa hoje dos olhos verdes aí, 3% da população tem olhos verdes. Então isso é uma raridade que uma pessoa que tem olho verde tem. Mas vamos pensar hoje numa pessoa que tem ossos indestrutíveis. É uma anomalia genética que apenas 1 em 1 bilhão de pessoas tem, são famosos ossos indestrutíveis. Então, ou seja, existe 8 pessoas no mundo que tem essa anomalia. Pô, super raro, né? Agora vamos pensar na maior raridade de todas, Daniel Morato. Só tem 1 em 8 bilhões. E se só tem 1 em 8 bilhões, olha o quanto raro ele é, o quanto especial ele é. E às vezes onde que a gente falha, Daniel? Em tentar se comparar ao outro, em tentar imitar ao outro, sendo que a gente esquece de ser só apenas melhor que todos nós. Gente, o cliente quer você. O que você faz, gente, na China, na Índia, existe 2 milhões de crianças que fazem melhor do que você. Mas, como você faz, só existe um no planeta. E esse bonitão, bonitona, é você. Ou seja, é sobre o DNA, né? Ninguém tem o mesmo. Olha que maravilhoso. E é interessante porque, assim, o que a gente está passando aqui, gente, é um banho de conhecimento real. E a gente nem vê o tempo passando, né? Estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo. Só que é nesse momento que eu sempre peço aos convidados o seguinte. Imagine que agora vocês têm a capacidade de mandar uma mensagem. Vai chegar no WhatsApp de todo mundo. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo vai abrir essa mensagem. Ju, qual que é essa mensagem certeira, matadora, que você vai mandar para mais de 8 bilhões de pessoas?
Acho que dentro do que a gente estava falando, do que ele falou, que é você buscar sempre ser o seu melhor todos os dias, fazer o seu melhor, não só nos negócios, mas nos seus relacionamentos. Eu acho que tudo que a gente fala em termos dos negócios a gente adapta da vida, né? E tem que viver em todos os ambientes isso. Você ser sempre o melhor para aquelas pessoas com quem você convive, se interessar sem ser interesseiro por essas pessoas, genuinamente, de verdade. Então, você buscar, se você aplica isso para tudo, em todas as áreas na sua vida, nos seus negócios, não tem como errar. Você sair dessa briga de preço, dessa briga de ser visto, de atenção, quando você traz essa verdade no seu olhar, no seu dia a dia, fica único, traz essa parte única que você fala. Fagner, tá contigo. Gostei dessa Ju. Acho que eu vou até chamar no meu podcast. Tem um livro de cabeceira, gente, que eu gosto de carregar ele para onde que eu vou. É um livro que foi construído, foi escrito por 3 continentes, por 40 profetas, e deve ter lá dentro mais ou menos umas 172 menções de histórias que foram escritas em diversos lugares diferentes, que quando traz para um lugar só são coincidências que raramente poderiam acontecer. Esse livro se chama Bíblia. E dentro da Bíblia tem uma palavra que ela é muito poderosa. E é uma palavra curta, que diz o seguinte: não tenha medo. Às vezes a gente deixa de viver o extraordinário. Por quê? Porque nós temos medo. O medo, cara amigo, nada mais é daquelas barreiras, daquelas criações da sua mente que fazem você desistir. Todos os sonhos que você não realizou foi todos aqueles medos que você não enfrentou. Porque toda vez que você enfrenta os seus medos, os seus sonhos se tornam em realidade. Então pare de sonhar. Realize tudo aquilo que sua mente pode projetar. Porque afinal de contas, se você pode imaginar, você pode realizar. É isso, Dani Morato? É isso aí. Caraca. É vendas. Vendas e ponto final. Sabe Ju, por quê? vendas e ponto final. No final das contas, todo negócio, gente, ele é movido a vendas. Vendas move o mundo e transforma vidas. Principalmente a sua, meu amigo vendedor, empresário que vende. Então, pegando esse contexto que todos os nossos amigos trouxeram aqui, eu só posso resumir o seguinte: às vezes você está muito preocupado com o palco dos outros, mas sem entender que você tem muito trabalho no seu bastidor. Para de ficar olhando só o palco do outro. Vai fazer seu bastidor, porque eu tenho certeza que a sua vida ela é um grande espetáculo. E a pergunta que eu faço é: no final desse espetáculo, as pessoas vão aplaudir de pé ou elas vão ficar perdidas no que aconteceu ou no que deixou de acontecer? Então pega e executa. Você que trabalha hoje, que está aí nas vendas, que está aí no seu negócio, irmão, esquece, para de firula, executa, 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 faz. Amanhã eu tenho certeza que você vai ser melhor do que ontem e vai ser pior do que depois de amanhã. Ou seja, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Como eu falei, aqui só vai vir gente top. No final das contas, vendas e ponto final. Fica com a gente, não esqueça de bater aí no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Já inscreva no canal e já espalha esse conteúdo poderoso que vai ser transformador na vida de vocês. Nosso objetivo aqui é de trazer tudo com verdade, integridade e com quem faz de verdade. Meus amigos, muito obrigado e vamos para cima. Até a próxima. Fechou, Diogão? Maravilha. Foi bacana isso, ó. Ô, Wagner, uma mostradinha é mesmo. Obrigada. Tem que levar ela lá no papo do salão, ué. já tá convidada já. Bom, o primeiro tá bom, né? Aqui, eu tô aprendendo, né? Como host? Hoje não, você passou como host. Hoje você só conduz, você tá como literalmente um apresentador, irmão. Aí, ó. Quem Tá tá vendo? vendo? Cortes